Existem momentos na vida em que a verdade chega sem pedir licença. Ela não toca a campainha, não avisa com antecedência. Simplesmente aparece no meio de um salão cheio de gente e vira tudo de cabeça para baixo. E foi exatamente isso que aconteceu naquele sábado de março, em Angra dos Reis, durante o casamento que deveria ser perfeito. Otávio Mendes Figueira tinha 58 anos. Cabelos grisalhos bem cortados, terno italiano impecável, relógio suíço no pulso. Ele era o tipo de homem que chamava a atenção quando entrava num lugar, não pela simpatia, mas pelo peso que carregava. O peso do sucesso, dono de construtoras, shoppings, hotéis espalhados pelo Rio de Janeiro. Um império construído tijolo por tijolo, como ele gostava de dizer. Mas Otávio não nasceu rico. Nasceu em Três Rios, interior do estado, filho de comerciante de tecidos. Cresceu vendo o pai acordar de madrugada, abrir a loja, fechar tarde da noite, contar moedas na mesa da cozinha. Seu pai morreu de infarto aos 52 anos, com as mãos ainda calejadas. E Otávio jurou que sua vida seria diferente. E foi. Saiu do interior, foi para a capital, ralou, investiu, arriscou. Venceu. Mas vitória tem preço. E Otávio pagou caro. Perdeu amigos pelo caminho. Perdeu noites de sono. Perdeu a leveza. E quase perdeu o que mais importava. Sua filha. Helena tinha 26 anos. Olhos claros, sorriso delicado, jeito educado de quem cresceu entre mordomos e festas de gala. Era filha única. Formada em administração, falava 3 idiomas. Tinha o Instagram cheio de fotos em viagens internacionais. Aos olhos de todos, era a filha perfeita do homem perfeito. Mas Otávio carregava um segredo. Um segredo tão pesado que, às vezes, acordava no meio da noite suando frio. Helena não era sua filha biológica. Ela foi adotada quando tinha apenas 2 meses de vida. Ele e a esposa, Silvia, não conseguiam ter filhos. Tentaram de tudo. Médicos, tratamentos, promessas em igrejas, nada funcionou. Até que uma conhecida da família, Dona Beatriz, lhes apresentou uma solução. Uma moça jovem, pobre, sem condições de criar um bebê, acabara de dar à luz. Precisava de dinheiro. Eles precisavam de um filho. Fizeram um acordo. Papéis assinados, advogados envolvidos, tudo legal. E pegaram aquela menininha nos braços. Mas fizeram um pacto. Nunca contar. Nunca revelar. Helena cresceria como filha de sangue. E ponto final. Durante 26 anos, Otávio manteve o segredo trancado. Controlou tudo na vida da filha. As amizades, a escola, o futuro. E quando ela conheceu Rafael Stockler, um advogado de família tradicional ambicioso e charmoso, Otávio aprovou na hora. Não porque Rafael amasse Helena, mas porque ele era conveniente. E agora, naquela manhã ensolarada, o casamento estava prestes a acontecer. 300 convidados, flores importadas, música ao vivo, tudo perfeito. Mas Otávio não sabia que, nos fundos da mansão, uma mulher de avental e cabelos brancos estava prestes a destruir tudo. A mansão alugada em Angra era imponente. Jardins que desciam até o mar, piscina infinita, vista panorâmica. Uma tenda branca gigante havia sido montada na grama, com cadeiras de madeira envernizadas dispostas em fileiras simétricas. Arranjos de flores brancas e rosas decoravam cada canto. O cheiro de jasmim e mar se misturava no ar quente da manhã. Otávio acordou cedo, como sempre. Não conseguia dormir até tarde, nem em dia de festa. Vestiu o terno cinza escuro, ajeitou a gravata diante do espelho e desceu. Precisava supervisionar tudo. Conferiu a posição das cadeiras, testou o microfone do celebrante, verificou a temperatura do champanhe. Não podia haver erro. Aquele casamento não era só de Helena. Era dele também. Era a coroação de tudo que ele construiu. Lá em cima, no quarto principal da mansão, Helena estava cercada de gente. Maquiadora, cabeleireira, manicure. Todas falavam ao mesmo tempo, rindo, elogiando, ajustando cada detalhe do cabelo e da pele dela. O vestido de noiva estava pendurado num cabide, um modelo francês bordado à mão, caríssimo, pesado. Helena olhava para ele e sentia um aperto no peito. Não conseguia explicar. Deveria estar feliz, ansiosa, emocionada, mas tudo que sentia era um nó na garganta, como se estivesse prestes a cometer um erro. Um erro irreversível. Mariana, sua melhor amiga desde a infância,
Estava sentada no canto do quarto observando. Ela conhecia Helena melhor do que ninguém e sabia que algo estava errado. Lena, posso falar com você um minuto? Mariana pediu baixinho. Helena olhou para as profissionais ao redor. Meninas, podem me dar 5 minutinhos? Elas saíram. A porta se fechou. Mariana se aproximou. Você não precisa fazer isso, ela disse direto. Helena desviou o olhar. Fazer o quê? Casar com ele. Você não ama o Rafael. Silêncio. Helena mordeu o lábio. Queria negar, mas não conseguiu. Eu não posso decepcionar meu pai, ela sussurrou. Ele organizou tudo, convidou todo mundo, gastou uma fortuna. E daí? Mariana segurou a mão da amiga. Sua vida não é sobre agradar seu pai. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas piscou rápido. Não podia chorar. A maquiagem estava pronta. Eu não sei o que fazer, ela admitiu, voz trêmula. Mariana ia responder quando bateram na porta. Era Otávio. Ele entrou sem esperar permissão, como sempre fazia. Helena, está quase na hora, você está linda. Ele nem olhou para Mariana, nunca gostou dela. Achava que era má influência. Pobre demais. Simples demais. Obrigada, pai. Otávio se aproximou, segurou os ombros da filha com firmeza. Você vai ser muito feliz. Rafael é um bom homem. Tem futuro. Vai cuidar de você. Helena assentiu, mas não disse nada. Otávio saiu. Mariana suspirou. E lá embaixo, na cozinha da mansão, Dona Célia terminava de lavar a última taça de cristal. Ela tinha 62 anos, cabelos brancos presos num coque baixo, avental amarrado na cintura. Trabalhava como faxineira temporária. Foi contratada só para ajudar no evento. Mas quando ouviu o nome da noiva, Helena Mendes Figueira, algo se revirou dentro dela. Um pressentimento, uma sensação estranha. Ela pediu para ver uma foto e, quando viu, quase desmaiou. Porque 26 anos atrás, Célia tinha dado à luz uma menina e a entregou para adoção. E aquela noiva era a filha que ela nunca mais viu. Célia ficou parada na cozinha, segurando a borda da pia para não cair. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. As outras 2 faxineiras nem perceberam. Estavam ocupadas lavando louça, organizando bandejas, preparando canapés. Ela tirou do bolso do avental uma foto velha, amarelada, dobrada nas pontas. Era a única foto que tinha da filha, tirada no hospital minutos depois do parto. Um rostinho miúdo, olhos fechados, pele rosada. Célia guardava aquela foto havia 26 anos. Olhava para ela toda noite antes de dormir e chorava, porque tinha sido a decisão mais dolorosa da vida dela, entregar a filha. Mas ela não tinha escolha, ou pelo menos era o que diziam. Na época, Célia era casada com Mário, um homem violento que bebia e batia. Ela aguentou por anos, até descobrir que estava grávida, e então soube que não podia ficar. Não podia deixar uma criança crescer naquele inferno. Fugiu no meio da noite, com a roupa do corpo e alguns trocados no bolso. Foi morar num quartinho de fundos em Santa Teresa, dividido com outras mulheres. Trabalhou o quanto pôde, grávida, sem ajuda, sem dinheiro. E quando a filha nasceu, em fevereiro de 1999, num hospital público, Célia segurou aquela menininha nos braços e chorou. Chorou de amor, chorou de desespero, mas não tinha como criar. Não tinha casa, não tinha emprego fixo, não tinha ninguém. Foi quando Dona Beatriz, uma das patroas dela, fez uma proposta. Conhecia um casal rico que queria adotar. Um casal que daria tudo para a criança. Escola, comida, futuro. Você quer que sua filha cresça passando fome? Dona Beatriz perguntou. Célia não queria. Claro que não. Mas também não queria se separar dela. Passou noites acordada, olhando para o berço improvisado, acariciando o rostinho da bebê. Até que numa manhã tomou a decisão. Assinou os papéis. Recebeu algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para pagar aluguel atrasado e comprar comida. E entregou a filha. Nunca mais a viu. Durante 26 anos, Célia viveu com aquela dor. Casou de novo, teve outros filhos, trabalhou, envelheceu. Mas toda noite, sem exceção, pensava na menina. Imaginava como ela estaria. Se era feliz. Se era amada. E agora, ali naquela mansão, ela tinha a resposta. Porque quando viu a foto de Helena, não teve dúvida. Os olhos eram iguais. O formato do rosto. O jeito de inclinar a cabeça. Ela sabia. Sentia no fundo da alma. Aquela noiva era sua filha. Mas como falar? Como chegar até ela?
Célia era só uma faxineira, uma mulher invisível. Ninguém ia ouvi-la. Ninguém ia acreditar. Lá fora, os músicos começaram a afinar os instrumentos. Os primeiros convidados chegavam, estacionando carros importados, subindo a escadaria de mármore. Otávio estava na porta, recebendo todos com apertos de mão firmes e sorrisos calculados. Rafael, o noivo, já estava no altar ajeitando a gravata, conversando com os padrinhos. Ele era bonito, bem vestido, confiante. Parecia tranquilo, mas também parecia distante, como se o casamento fosse só mais um compromisso social. E Dona Célia, nos fundos da mansão, tomou uma decisão. Não podia deixar aquilo acontecer. Não podia ficar calada, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que a expulsassem. Ela precisava tentar, porque uma mãe nunca esquece a filha que gerou. Nunca. A cerimônia estava prestes a começar. O sol já estava alto, iluminando o jardim com uma luz dourada. A tenda branca parecia flutuar na grama, decorada com cortinas de tecido fino que balançavam com a brisa do mar. 300 convidados ocupavam as cadeiras, conversando baixinho, tirando fotos, ajeitando roupas caras. Otávio subiu correndo para buscar Helena. Bateu na porta do quarto. Ela estava pronta. O vestido caía perfeitamente no corpo. O véu cobria o rosto como uma nuvem branca. O buquê de rosas brancas tremia levemente na mão dela. "Está na hora, filha", Otávio disse, oferecendo o braço. Helena respirou fundo, segurou o braço do pai, e começaram a descer a escadaria de mármore. Os degraus pareciam não ter fim. Helena sentia o peso do vestido, o calor do sol, o aperto no peito. Otávio, ao lado dela, caminhava firme, cabeça erguida, sorriso no rosto. Ele estava feliz, orgulhoso. Finalmente via a filha se casar com um homem de bem, um homem digno do sobrenome Mendes Figueira. Mas Helena sentia que estava caminhando para uma armadilha. Quando chegaram ao jardim, a música começou. A marcha nupcial. Todos se levantaram. Celulares foram erguidos. Flashes dispararam. Helena e Otávio começaram a caminhar pelo corredor entre as cadeiras. Devagar, passo a passo. Helena olhava para frente. Rafael estava no altar, sorrindo. Mas era um sorriso frio, sem emoção. Ela então olhou para o pai. Otávio mantinha o rosto sério, concentrado, como se estivesse fechando um contrato de negócios. E foi nesse momento que Helena percebeu a verdade. Aquele casamento não era sobre ela. Era sobre ele, sobre status, sobre imagem, sobre controle. Chegaram ao altar. Otávio soltou o braço da filha, deu um tapinha no ombro de Rafael, um gesto de aprovação de negócio fechado, e se sentou na primeira fileira ao lado de Sílvia, sua esposa. Sílvia chorava delicadamente, enxugando os olhos com um lenço bordado. O celebrante, um senhor de óculos e voz grave, começou a falar. "Queridos amigos e familiares, estamos reunidos aqui neste lindo dia para celebrar a união de Helena e Rafael." As palavras saíam mecânicas, decoradas. Helena ouvia, mas não escutava. Sua mente estava longe. Pensava na vida que teria dali para frente. Nos jantares com clientes do Rafael, nas festas de família que não terminavam nunca, nas cobranças do pai, nas expectativas, no peso. "Rafael Stockler", o celebrante continuou. "Você aceita Helena Mendes Figueira como sua esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza?" Rafael sorriu. "Aceito." Aplausos discretos, suspiros emocionados. Sílvia chorou mais. Otávio acenou com a cabeça, satisfeito. "E você, Helena Mendes Figueira?" o celebrante perguntou, agora olhando para ela. "Aceita Rafael Stockler como seu esposo?" Silêncio. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O buquê escorregou levemente na mão. Rafael franziu a testa. Otávio se mexeu na cadeira, desconfortável. "Helena?" O celebrante insistiu agora com um tom de preocupação. Os segundos pareciam horas. O jardim inteiro estava em silêncio absoluto. Todos esperavam. Todos observavam. E então Helena fez algo que ninguém esperava. Eu não sei", ela disse, voz trêmula. Um murmúrio percorreu as cadeiras. Rostos se viraram. Sussurros se espalharam. Rafael deu um passo à frente. "Helena, o que foi? Você está bem?" Ela balançou a cabeça. Não estou." Otávio se levantou de um pulo, vermelho de raiva. "Helena, isso é ridículo."
Mas Helena não olhou para ele. Olhou para si mesma. E pela primeira vez na vida teve coragem. Eu não quero me casar. O jardim virou um caos silencioso. Ninguém sabia como reagir. Alguns convidados se entreolhavam, boquiabertos. Outros pegavam os celulares, sem saber se deviam filmar ou não. As conversas começaram baixinho, depois foram crescendo. Um burburinho de choque e constrangimento. Rafael ficou pálido. Ele abriu e fechou a boca 2 vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Helena, você está nervosa. É normal. Vamos respirar e... Não. Ela o interrompeu, firme agora. Não é nervosismo. Eu não amo você, Rafael. E você não me ama. A gente sabe disso. Ele deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Otávio desceu do altar em passadas largas, agarrou o braço de Helena com força. Baixou a voz, mas o tom era de fúria contida. Você enlouqueceu? Você vai me envergonhar na frente de todo mundo. Helena o encarou, e pela primeira vez na vida, não baixou os olhos. Eu não quero mais viver para te agradar, pai. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ele sibilou. Não, eu estava cometendo, mas agora não mais. Otávio soltou o braço dela com raiva. Sílvia levantou da cadeira, tentando acalmar o marido, mas ele a afastou com um gesto brusco. Os convidados começaram a se levantar, desconfortáveis, procurando uma saída discreta. Alguns já caminhavam em direção aos carros. Foi nesse momento que algo aconteceu. Dona Célia apareceu. Ela atravessou o jardim devagar, com o avental ainda amarrado, as mãos úmidas de água de louça, os cabelos brancos um pouco desalinhados. Todo mundo olhou para ela como se fosse uma aparição, uma faxineira no meio de uma cerimônia de casamento. O contraste era brutal. Quem é você? O que está fazendo aqui? Otávio gritou irritado. Célia não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Helena. Ela se aproximou passo a passo até ficar bem perto, e então, com a voz embargada, disse: Helena, eu preciso te contar uma coisa. Helena olhou para ela confusa. Quem é a senhora? Célia respirou fundo. Sentiu as lágrimas escorrerem. Meu nome é Célia, e eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Sílvia arregalou os olhos e levou a mão à boca. Otávio ficou branco como papel. Rafael olhou de um para o outro completamente perdido. E Helena sentiu o mundo girar. O quê? Ela sussurrou. Célia tirou a foto velha do bolso do avental e estendeu para Helena com mãos trêmulas. Você nasceu em fevereiro de 1999. Eu te dei à luz sozinha, num hospital público em Santa Teresa. Eu te segurei nos braços por 2 horas e depois eu te entreguei, porque me disseram que era o melhor para você. Helena pegou a foto, olhou. Era um bebê, pequeno, rosado, de olhos fechados. E embaixo, escrito a caneta azul, Sofia, 12/02/1999. Sofia? Helena murmurou. Era o nome que eu tinha escolhido, Célia disse, chorando. Mas eu sei que te chamam de Helena agora. Helena olhou para o pai. Pai, isso é verdade? Otávio desviou o olhar. E naquele segundo ela soube. Pai! Ela gritou, dessa vez com raiva. Eu fui adotada? Silêncio. Sílvia desmoronou na cadeira, chorando. E foi Otávio quem finalmente respondeu com um suspiro pesado. Sim. A palavra caiu como uma bomba. Helena cambaleou. Mariana correu e a segurou. Os convidados estavam chocados. Alguns já estavam indo embora. Outros ficaram paralisados, sem saber o que fazer. E Dona Célia continuou ali, de pé, com os olhos cheios de lágrimas, esperando que a filha que ela nunca deixou de amar, finalmente a ouvisse. Helena soltou o buquê. Ele caiu no chão com um baque suave, as rosas brancas se espalhando na grama. Ela levou a mão à testa, respirando rápido, tentando processar tudo. Mariana segurou o ombro dela, tentando acalmar, mas Helena estava em choque. Por que vocês nunca me contaram? Ela perguntou, voz embargada, olhando para o pai. Otávio mantinha a mandíbula travada, os punhos cerrados. Porque não era necessário. Nós te demos tudo, uma vida que você nunca teria, e agora você vai jogar tudo fora por causa dessa mulher? Essa mulher? Célia deu um passo à frente, voz trêmula, mas firme. Eu sou a mãe dela, a mãe que deu à luz, que sofreu, que tomou a decisão mais dolorosa da vida porque achava que estava fazendo o melhor para ela. Você a abandonou. Otávio rebateu frio. Nós a salvamos. Eu não abandonei, Célia gritou e a voz dela ecoou pelo jardim. Eu não tinha escolha. Eu era pobre, sozinha. Fugia de um marido que me batia.
Vocês tinham dinheiro, poder, tudo, e me fizeram acreditar que eu estava fazendo o certo. Silvia levantou da cadeira, tremendo. Célia, a gente não sabia que... Sabia sim, Célia a interrompeu. Vocês sabiam. Dona Beatriz contou tudo. Ela disse que vocês queriam uma criança rápido, sem burocracia, sem perguntas. E eu? Eu aceitei porque achei que minha filha ia ser feliz. Helena olhou para Célia, depois para o pai, depois para a mãe, e sentiu algo se rompendo dentro dela, como se tudo que ela acreditava sobre si mesma tivesse sido uma mentira. Eu preciso de um tempo, ela disse, voz baixa. Helena, Rafael tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. Não, Rafael, eu preciso ficar sozinha. Ela saiu correndo, descalça, o vestido de noiva arrastando na grama. Mariana correu atrás. Os convidados começaram a se dispersar de vez, constrangidos, comentando entre si. Otávio ficou parado ali, no meio do jardim, vendo tudo desmoronar. Aquele casamento perfeito, aquela imagem impecável. Tudo destruído em questão de minutos, e tudo por causa de uma faxineira de avental que apareceu do nada. Ele olhou para Célia com ódio. Você destruiu minha família. Célia segurou o olhar dele. Não, vocês destruíram quando esconderam a verdade. Otávio deu as costas e saiu. Silvia ficou para trás, olhando para Célia com uma expressão de culpa e tristeza. Eu sinto muito, ela sussurrou, antes de seguir o marido. Célia ficou sozinha no jardim vazio. As cadeiras estavam reviradas, as flores espalhadas. A tenda branca balançava ao vento, e ela se sentou numa das cadeiras cansada, mas aliviada, porque finalmente tinha dito a verdade. Finalmente tinha encontrado sua filha. Mas agora precisava esperar. Esperar para ver se Helena ia querer conhecê-la. Helena subiu correndo para o quarto onde tinha se arrumado. Trancou a porta, tirou o véu com desespero e se jogou na cama, chorando. O vestido pesado a sufocava. Ela puxou os alfinetes do cabelo, deixando os cachos caírem. Sentia como se tivesse acabado de acordar de um sonho ou de um pesadelo. Mariana bateu na porta. Lena, abre, sou eu. Helena abriu. Mariana entrou e a abraçou. As duas ficaram ali, sentadas na cama, em silêncio. Depois de alguns minutos, Helena finalmente falou. Minha vida inteira foi uma mentira. Não foi, Mariana disse, segurando a mão da amiga. Você sempre foi você. O que mudou foi o que você sabe, mas você continua sendo a mesma pessoa. Eu não sei quem eu sou, Helena confessou, voz embargada. Eu passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita, tentando agradar meu pai. E agora eu nem sei se ele me vê como filha de verdade. Mariana suspirou. Lena, eu sempre soube que tinha algo errado. Não sobre a adoção, mas sobre a relação de vocês. Seu pai sempre te tratou como um projeto, como algo que ele precisava moldar, e você sempre aceitou porque tinha medo de decepcioná-lo. Helena enxugou as lágrimas. E agora? O que eu faço? Você vai conversar com ela, Mariana respondeu. Com a Célia. Você vai ouvir a história dela. E aí você decide o que quer fazer. Helena ficou em silêncio. Pensou na mulher de avental, nos olhos cheios de lágrimas, na voz trêmula, e sentiu algo estranho, uma curiosidade, uma necessidade de saber. Você acha que ela está falando a verdade? Eu acho que sim. Ninguém faria uma cena daquela se não estivesse certa. Helena respirou fundo. Eu preciso de um teste de DNA. Mariana assentiu. Então vamos fazer. Enquanto isso, lá embaixo, Otávio estava no escritório da mansão, trancado. Ele tinha despachado todo mundo. Os seguranças, os funcionários, os músicos. Só restaram ele, Silvia e alguns poucos familiares próximos. Ele estava sentado numa poltrona de couro, copo de uísque na mão, olhando para o nada. Silvia estava do outro lado da sala, encostada na parede, chorando baixinho. Otávio, a gente precisa conversar com ela, Silvia disse, voz fraca. Não agora. Quando, então? Ela precisa entender que... Entender o quê? Ele explodiu, levantando. Que a gente mentiu para ela a vida inteira? Que a gente escondeu quem ela realmente é? Silvia fechou os olhos. A gente fez o que achava certo. E agora tá tudo errado. Silêncio pesado. Otávio voltou a sentar, passou a mão no rosto, cansado. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu impotente, sem controle, sem saída. E lá nos fundos da mansão, Dona Célia estava sentada numa cadeira da cozinha, sozinha. As outras faxineiras tinham ido embora, assustadas com o tumulto. Ela ficou, porque não podia ir, não ainda.
Ela olhava para a foto da filha, acariciando o papel amarelado com o polegar, e sussurrava baixinho, como uma oração. Eu não te abandonei, Sofia. Eu juro que não. E esperava. Esperava que em algum momento Helena viesse até ela, e que talvez pudesse perdoá-la. A noite caiu sobre Angra dos Reis. O jardim da mansão, que horas antes estava cheio de gente, flores e música, agora estava vazio e silencioso. Apenas o som das ondas do mar quebrando na praia e o vento balançando as cortinas da tenda. Helena finalmente desceu. Tinha tirado o vestido de noiva e colocado uma calça jeans e uma blusa simples. O rosto estava limpo, sem maquiagem, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mariana vinha ao lado dela, segurando sua mão. Elas foram até a cozinha. Dona Célia ainda estava lá, sentada na mesma cadeira, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando viu Helena entrar, se levantou rapidamente, nervosa. Helena, ela começou, mas a voz falhou. Helena parou a alguns metros de distância. Olhou para ela. Célia era baixinha, magra, com rugas fundas no rosto. As mãos eram calejadas, cheias de marcas de trabalho. Os olhos, porém, eram iguais aos dela, claros, brilhantes, cheios de emoção. Eu preciso saber a verdade, Helena disse, voz firme, mas cansada. Tudo, desde o começo. Célia começou devagar, a voz trêmula, mas sincera. Eu tinha 36 anos quando você nasceu. Eu era casada com um homem chamado Mário. A gente morava num barraco em Bangu. Ele bebia muito, e quando bebia, batia. Nos primeiros anos eu aguentei. Achava que ia melhorar, mas só piorou. Helena ouvia em silêncio, os olhos fixos nela. Quando descobri que estava grávida, tive medo. Muito medo, não de ter um filho, mas de criar uma criança naquele inferno. Eu não queria que você crescesse vendo aquilo, vendo ele me bater, ouvindo os gritos. Então eu fugi. Célia parou, respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão. Saí no meio da noite, com a roupa do corpo e o dinheiro que consegui juntar escondido. Fui morar num quartinho minúsculo em Santa Teresa, dividido com outras 2 mulheres. Trabalhava de faxineira, de cozinheira, o que aparecesse, mas era difícil, muito difícil. Barriga crescendo, corpo doendo, sem ninguém para me ajudar. Helena sentiu um aperto no peito. E aí você nasceu, dia 12 de fevereiro de 1999, num hospital público, sozinha, sem acompanhante. Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu chorei. Chorei tanto. Você era tão pequenininha, tão frágil. Eu te olhei e pensei, como vou cuidar de você? A voz de Célia se quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Helena sentiu os próprios olhos encherem de lágrimas. Eu não tinha dinheiro, não tinha casa própria, não tinha emprego fixo. E o Mário, ele me procurou. Apareceu no quartinho onde eu morava. Bateu na porta, gritando. Ameaçou me matar. Ameaçou te levar. Eu fiquei apavorada. Mariana segurou a mão de Helena por baixo da mesa. Foi quando uma das minhas patroas, Dona Beatriz, me fez uma proposta. Ela disse que conhecia um casal que queria muito um filho. Um casal rico, de boa família, que ia te dar tudo. Escola, comida, roupa, médico, futuro. Tudo que eu não podia te dar. Célia olhou para Helena, os olhos vermelhos. Ela me convenceu. Disse que eu estava sendo egoísta. Que se eu te amasse de verdade, ia querer o melhor para você. E eu acreditei. Assinei os papéis, recebi algum dinheiro, não muito, e te entreguei. Silêncio pesado. Apenas o som da respiração das 3. Mas eu nunca te esqueci, Helena. Nunca. Todo dia, durante 26 anos, eu pensei em você. Me perguntei onde você estava, se era feliz, se era amada. E toda noite, antes de dormir, eu olhava para sua foto e pedia a Deus que cuidasse de você. Helena não conseguiu segurar. Começou a chorar. Chorar de verdade. Mariana a abraçou. Eu não sabia que você estava aqui. Célia continuou. Quando me chamaram para trabalhar nesse casamento, eu não fazia ideia. Mas quando ouvi o nome da noiva, Helena Mendes Figueira, algo dentro de mim se mexeu. Pedi para ver uma foto. E quando vi, eu soube. Eu soube que era você. Helena limpou as lágrimas. Como você sabia? Os olhos. Célia sussurrou. Você tem os mesmos olhos que eu. E o jeito de inclinar a cabeça quando pensa. Igualzinho. Igualzinho ao meu. Helena olhou para ela. E pela primeira vez viu além do avental. Além das rugas, além da pobreza. Viu uma mãe.
Eu preciso de um teste de DNA, Helena disse, voz firme. Célia assentiu. Eu faço quantos você quiser. Amanhã a gente resolve isso, Mariana disse. Mas agora, vocês duas precisam descansar. Helena se levantou. Célia também. Elas ficaram ali de pé, uma de frente para a outra. E então, sem pensar muito, Helena deu um passo à frente e abraçou Célia. Célia desmoronou. Abraçou a filha com força, chorando no ombro dela. E Helena chorou também, porque sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Algo verdadeiro. Algo que não dependia de dinheiro, de sobrenome, de status. Amor de mãe. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. Tinha dormido mal, sonhos confusos, acordando várias vezes durante a noite. Desceu e encontrou Mariana na cozinha preparando café. Dormiu? Mariana perguntou. Mais ou menos. Seu pai quer falar com você. Helena suspirou. Sabia que essa conversa ia chegar. Onde ele está? No escritório. Helena pegou uma xícara de café, respirou fundo e foi até lá. Bateu na porta. A voz de Otávio veio de dentro, rouca. Entre. Ela entrou. Otávio estava sentado atrás da mesa, com a mesma roupa do dia anterior, amassada. Os olhos estavam fundos, cansados. Ele tinha passado a noite em claro. Senta, ele disse. Helena sentou. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Eu sei o que você está pensando, Otávio começou. Que eu menti para você a vida inteira. Que eu escondi quem você é. E você está certa, eu escondi. Helena não disse nada. Apenas olhou para ele. Mas eu fiz isso porque achei que era o melhor. Ele continuou. Porque eu queria te proteger. Queria que você crescesse sem carregar o peso de saber que foi abandonada. Ela não me abandonou. Helena corrigou voz firme. Ela não tinha escolha. Otávio desviou o olhar. Talvez, mas o fato é que nós te demos tudo. Tudo que ela nunca poderia te dar. Dinheiro não é tudo, pai. Não, mas ajuda. Ele suspirou, passou a mão no rosto. Helena, eu te amo. Você é minha filha. Não importa de onde você veio. Você sempre foi minha filha. Helena sentiu um nó na garganta. Queria acreditar, mas algo dentro dela duvidava. Então por que você nunca me olhou com carinho? Ela perguntou, voz trêmula. Por que sempre me tratou como um projeto? Como se eu precisasse ser perfeita para merecer seu amor? Otávio ficou em silêncio, porque não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não quisesse admitir. Eu vou fazer o teste de DNA, Helena disse, levantando. E dependendo do resultado, eu vou decidir o que fazer. Ela saiu antes que ele pudesse responder. 2 dias depois, Helena, Célia e Otávio foram a um laboratório particular no Rio de Janeiro. Discreto, caro, longe dos holofotes. Colheram as amostras. Sangue, saliva. O processo foi rápido, clínico, frio. Célia estava nervosa, as mãos tremendo. Helena segurou a mão dela. Vai dar tudo certo. Otávio observava de longe, calado, com as mãos nos bolsos. O resultado sairia em 1 semana. Durante esses 7 dias, Helena ficou na casa de Mariana, em Niterói. Não quis voltar para a mansão dos pais. Precisava de espaço. Precisava pensar. Célia ligou algumas vezes. Conversaram. Helena fez perguntas sobre a infância dela, sobre o pai biológico, sobre a decisão de entregar. E a cada conversa, sentia que conhecia mais essa mulher. E quanto mais conhecia, mais gostava. Otávio também tentou ligar, mas Helena não atendia. Ainda não estava pronta. No 7º dia, o laboratório enviou o resultado por e-mail. Helena estava na sala de Mariana quando o celular apitou. Ela olhou para a tela, respirou fundo, abriu e leu. Probabilidade de maternidade, 99,9%. Célia era, de fato, sua mãe biológica. Helena começou a chorar. Mariana a abraçou. E então, ela pegou o celular e ligou para Célia. Alô? A voz trêmula atendeu. Deu positivo, Helena disse, chorando. Você é minha mãe. Do outro lado da linha, Célia desmoronou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Meu Deus, minha filha, eu quero te ver, Helena disse. Agora. Eu tô indo. Elas se encontraram num café em Icaraí. Célia chegou de ônibus, com uma blusa simples e uma saia velha. Helena estava numa mesa perto da janela. Quando viu Célia entrar, levantou e correu até ela. As duas se abraçaram no meio do café e não se soltaram por um bom tempo. Eu senti tanta falta de você, Célia sussurrou. Eu nem te conhecia, Helena respondeu chorando. Mas agora eu sei que você sempre me amou. Elas sentaram,
Conversaram por horas, sobre tudo, sobre nada. Riram, choraram, pediram mais café, e quando o sol começou a se pôr, Helena fez uma pergunta. E agora? Célia segurou a mão dela. Agora você decide. Eu não vou te pressionar, você tem uma vida, tem uma família. Eu só queria que você soubesse a verdade. Helena pensou. Pensou na vida que tinha, na mansão, no dinheiro, no sobrenome. E pensou também em Otávio, no controle, nas cobranças, na frieza. Eu quero te conhecer melhor, Helena disse. Quero saber mais sobre você, sobre a minha história de verdade. Célia sorriu, os olhos brilhando. Eu adoraria. E naquele momento, algo mudou. Helena não sabia ainda como seria o futuro, mas sabia que pela primeira vez na vida estava fazendo algo por ela mesma. Não pelo pai, não pela sociedade, por ela. E isso era libertador, mas ainda faltava uma conversa, a mais difícil de todas, com Otávio. Uma semana depois, Helena voltou à mansão. Não para morar, mas para buscar suas coisas e para ter a conversa que vinha adiando. Quando chegou, a casa estava silenciosa. Silvia estava na sala, bordando, como sempre fazia quando estava nervosa. Ela levantou ao ver Helena. Filha, começou, mas Helena ergueu a mão. Depois a gente conversa, mãe. Agora eu preciso falar com o pai. Silvia assentiu, os olhos marejados. Helena subiu até o escritório. Bateu na porta. Otávio abriu. Ele parecia mais velho, mais cansado. As rugas ao redor dos olhos estavam mais fundas. Eu sabia que você ia voltar, ele disse. Eu não voltei. Eu vim buscar minhas coisas. Ele engoliu seco. Você vai embora? Eu preciso de um tempo, longe daqui, longe de tudo isso. Helena, Deixa eu falar. Ela interrompeu firme. A vida inteira eu tentei ser a filha que você queria. Perfeita, educada, obediente. Casei com quem você escolheu. Estudei o que você quis. Vivi a vida que você planejou. Mas eu nunca fui feliz. Otávio ficou calado. E sabe por quê? Porque eu nunca fui eu mesma. Eu sempre fui a filha do Otávio Mendes Figueira. A bonequinha de porcelana que você moldou. Mas agora eu descobri que eu sou mais do que isso. Eu tenho uma história. Eu tenho uma mãe que me amou do jeito que pôde. E eu tenho o direito de conhecer essa história. Eu também te amei, Otávio disse, voz rouca. Amou? Helena perguntou. Ou me usou para construir a imagem de família perfeita que você sempre quis? Silêncio pesado. Otávio desviou o olhar. Eu não sei, pai. Eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que eu preciso me encontrar. E eu não vou fazer isso aqui. Ela se virou para sair, mas Otávio segurou o braço dela. Não me abandona, Helena, ele disse. E pela primeira vez, ela viu lágrimas nos olhos dele. Por favor. Helena sentiu o coração apertar, porque no fundo ainda amava aquele homem, apesar de tudo. Eu não tô te abandonando, pai. Eu só tô me salvando. Ela soltou o braço com delicadeza e saiu. Desceu as escadas, pegou as malas que já estavam prontas na entrada e foi embora. Otávio ficou parado no corredor, ouvindo o som do carro dela se afastando. E pela primeira vez em 58 anos, ele sentiu o que era perder algo de verdade. 3 meses se passaram. Helena alugou um apartamento pequeno em Botafogo, perto da praia. Nada luxuoso, apenas funcional. Ela começou a trabalhar numa ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Algo que fazia sentido para ela agora. Algo real. Célia visitava toda semana. Elas cozinhavam juntas, conversavam, assistiam novela, coisas simples, mas que enchiam o coração das duas. Um dia Célia estava na cozinha cortando cebola quando perguntou: Você falou com seu pai? Helena estava lavando a louça. Parou, pensou. Não, ainda não. Você devia. Por quê? Célia se virou, encarou a filha. Porque apesar de tudo, ele te criou, te deu um lar. E sei que ele errou. Errou muito, mas talvez ele não sabia fazer diferente. Helena ficou em silêncio. Eu não estou dizendo para você perdoar, Célia continuou. Mas talvez conversar, ouvir, entender. Helena suspirou. Eu tenho medo. De quê? De voltar a ser quem eu era. De cair na mesma armadilha. Célia se aproximou, segurou as mãos da filha. Você não é mais aquela menina, Helena, você cresceu. Você sabe quem você é agora. E ninguém pode tirar isso de você. Helena olhou para ela e entendeu que Célia tinha razão. Alguns dias depois, Helena ligou para Otávio. Alô? A voz dele atendeu, surpresa. Oi, pai. Silêncio.
Ela quase conseguia ouvir o coração dele batendo do outro lado. Helena, como você está? Estou bem. E você? Eu tô indo. Mais silêncio. Eu queria conversar com você, Helena disse. Pessoalmente. Quando? Amanhã. Num café. Neutro. Tudo bem. Onde? Ela deu o endereço e desligou. No dia seguinte, Helena chegou cedo ao café, pediu um cappuccino e sentou perto da janela. 10 minutos depois, Otávio entrou. Ele parecia mais magro, os cabelos mais brancos. Ele a viu e caminhou até a mesa. Oi, ele disse inseguro. Oi, senta. Ele sentou. Pediu um café preto. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Obrigado por vir, Helena começou. Obrigado por me chamar. Ela respirou fundo. Eu não sei por onde começar. Eu sei, Otávio disse. Eu errei. Errei muito. E eu sinto muito. Helena olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ouvia aquilo. Eu passei a vida inteira tentando controlar tudo, ele continuou. Porque eu tinha medo. Medo de perder. Medo de fracassar. Medo de que você descobrisse a verdade e me odiasse. E no final foi exatamente isso que aconteceu. Eu não te odeio, pai, Helena disse, voz baixa. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos. Não, eu fiquei magoada, traída, confusa, mas ódio. Não. Otávio respirou aliviado. Eu não quero te perder, Helena. Você não vai me perder, mas as coisas vão ser diferentes agora. Como assim? Eu não vou mais viver a vida que você quer. Eu vou viver a minha, e você vai ter que aceitar. Ele ficou calado por um momento. Depois assentiu. Eu aceito. Helena sorriu pela primeira vez. Então, a gente pode tentar de novo, devagar. Otávio sorriu também, os olhos brilhando, devagar. E naquele momento algo começou a se curar. Não estava perfeito, mas era um começo. 6 meses depois, Helena organizou um almoço. Chamou Célia, Otávio e Sílvia. No apartamento dela, pequeno, mas aconchegante. Foi estranho no início. Otávio e Célia na mesma mesa. 2 mundos completamente diferentes, mas Helena mediou. Conversaram sobre o passado, sobre erros, sobre dor. E no final, algo surpreendente aconteceu. Otávio olhou para Célia e disse, obrigado. Célia franziu a testa. Por quê? Por ter dado à luz a Helena. Por ter tomado uma decisão difícil. E por ter aparecido quando ela precisava. Célia limpou as lágrimas. Obrigada por ter cuidado dela quando eu não pude. Os dois se olharam, e algo se resolveu. Não era perdão completo, mas era um passo. Helena olhou ao redor da mesa. Célia, Sílvia, Otávio. 3 pessoas que cada uma do seu jeito a amaram. E ela percebeu algo importante. Família não é só sangue. É escolha, é presença, é amor verdadeiro. E ela tinha isso agora, de verdade. Otávio começou a mudar aos poucos. Ligava menos para cobrar, perguntava mais sobre como ela estava, respeitava suas escolhas. E lentamente, a relação dos dois foi se reconstruindo. Diferente, mais honesta, mais leve. Célia se tornou parte da vida de Helena. Elas almoçavam juntas toda semana. Célia contava histórias do passado. Helena apresentava o presente. E juntas começaram a construir um futuro. Quanto a Rafael, Helena nunca mais o viu. Soube que ele se casou alguns meses depois com uma herdeira de São Paulo. Ela não sentiu nada, porque percebeu que nunca tinha sido amor. Era conveniência, e ela merecia mais do que isso. 1 ano depois do casamento cancelado, Helena estava no apartamento tomando café quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena? Aqui é Dona Beatriz. Helena gelou. Dona Beatriz. A mulher que intermediou a adoção. Eu preciso falar com você. A voz do outro lado disse trêmula. Sobre o dia em que você nasceu. Tem algo que você precisa saber. Helena sentiu um frio na barriga. O quê? Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar? Helena hesitou, mas concordou. 2 dias depois, elas se encontraram num café. Dona Beatriz era uma senhora de 70 anos, cabelos brancos, mãos trêmulas. Ela parecia carregar um peso enorme. Eu sinto muito, ela começou, por tudo. O que você quer me contar? Helena perguntou direta. Dona Beatriz respirou fundo. Quando intermediei sua adoção, eu menti. Para Célia e para os seus pais. Eu disse que a adoção era legal, mas não era. Não completamente. Helena arregalou os olhos. Como assim?
Eu pressionei Célia. Disse que ela não tinha condições, que ela ia prejudicar você. Eu fiz ela acreditar que entregar você era a única opção. Mas não era. Havia programas de ajuda, assistência social. Ela poderia ter ficado com você. Helena sentiu a raiva subir. Você manipulou ela? Sim, Dona Beatriz admitiu, chorando. Porque seus pais me pagaram muito bem. E eu estava desesperada. Precisava de dinheiro. Então eu fiz. E carreguei essa culpa por 26 anos. Helena ficou em silêncio, processando, sentindo a raiva, mas também a tristeza. Por que você está me contando isso agora? Porque eu estou morrendo, câncer, e eu não quero morrer sem pedir perdão. Helena olhou para ela e viu uma mulher destruída pelo peso das próprias escolhas. Eu não sei se posso te perdoar, Helena disse honesta, mas obrigada por me contar. Ela se levantou e saiu. Voltou para casa em choque. Ligou para Célia, contou tudo. Célia chorou. Chorou de raiva, chorou de dor, mas também de alívio, porque agora entendia. Não tinha sido fraca, tinha sido enganada. E Helena entendeu algo importante. A vida é cheia de pessoas imperfeitas, tomando decisões imperfeitas. Mas o que importa é o que fazemos depois. Como nos reconstruímos, como seguimos em frente. E ela estava seguindo. 2 anos se passaram desde o casamento cancelado. Helena agora dirigia um projeto social que ajudava mães solo em situação de vulnerabilidade. Usava parte da herança que tinha direito para financiar o projeto. Célia trabalhava com ela, ajudando na coordenação. As duas tinham se tornado inseparáveis. Otávio, aos 60 anos, tinha aprendido a soltar, deixou de controlar, começou a ouvir e, lentamente, conquistou de volta a confiança da filha. Não era como antes, era melhor, porque era real. Sílvia também mudou, pediu desculpas para Helena, para Célia, reconheceu os erros e, aos poucos, foi construindo uma relação verdadeira com a filha, sem máscaras. Num sábado de manhã, Helena e Célia estavam num banco de praça em Botafogo tomando sorvete. O sol estava quente, as crianças brincavam na areia, o cheiro de mar no ar. Você é feliz? Célia perguntou. Helena pensou, sorriu. Sou. Pela primeira vez na vida eu sou. Eu também, Célia disse emocionada. Por te ter de volta. Você nunca me perdeu, mãe. Helena segurou a mão dela. Você sempre esteve aqui, no meu coração. Eu só não sabia. As duas ficaram ali sentadas em silêncio. Um silêncio bom, de paz, de pertencimento. Naquela noite, Helena jantou na mansão. Otávio tinha insistido. Queria comemorar o aniversário dela, 28 anos. Ele preparou tudo. Uma mesa simples, mas cheia de amor. Sílvia fez a comida favorita de Helena. Célia também foi convidada e aceitou. Quando sentaram à mesa, Otávio ergueu a taça. Eu quero fazer um brinde, ele disse. A Helena, a mulher forte, corajosa e independente que ela se tornou. E a Célia por ter nos dado o maior presente da nossa vida. Célia sorriu, os olhos brilhando. E a nós, Otávio continuou, olhando para Sílvia. Por termos aprendido. Tarde, mas aprendido. Todos brindaram. E naquele momento, Helena olhou ao redor e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Família de verdade, não perfeita, mas real. Helena estava no escritório do projeto social quando recebeu uma ligação. Era de um hospital em Campo Grande, zona oeste do Rio. Alô, é a Helena Mendes Figueira? Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Municipal. A senhora Beatriz Almeida deixou seu nome como contato. Ela faleceu hoje de manhã. Helena ficou em silêncio. Dona Beatriz, a mulher que tinha intermediado sua adoção, a mulher que mentiu, que manipulou, mas que no final teve coragem de confessar. Obrigada por avisar, Helena disse. Desligou, ficou pensativa. Célia entrou no escritório. Aconteceu algo? Dona Beatriz morreu. Célia parou. E você tá bem? Eu tô. É estranho. Eu tinha raiva dela. Mas agora eu só sinto pena. Ela carregou o peso das escolhas dela, Célia disse. E isso não é fácil. Helena assentiu. Eu não vou no enterro, mas eu vou perdoar por mim, não por ela. Célia abraçou a filha. Você é incrível. Naquela semana, Helena escreveu uma carta, não para Dona Beatriz, mas para si mesma. Uma carta sobre tudo o que tinha vivido, sobre as dores, as descobertas, as transformações e sobre o que tinha aprendido. Ela aprendeu
que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor verdadeiro. Aprendeu que perdoar não é esquecer, é liberar o peso, é seguir em frente. Aprendeu que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. E aprendeu que sua história não define quem ela é, mas o que ela faz com essa história, sim. Helena dobrou a carta e guardou numa gaveta. Talvez um dia mostrasse para alguém, ou talvez não. Não importava. O importante era que ela tinha escrito, tinha colocado para fora, e agora estava pronta para viver, de verdade. 3 anos depois do casamento cancelado, Helena estava numa palestra. Ela tinha sido convidada para falar sobre resiliência, recomeços e a importância de conhecer a própria história. O auditório estava cheio, mais de 200 pessoas. Ela subiu no palco, ajeitou o microfone, respirou fundo e começou. Há 3 anos eu deveria ter me casado, num lugar lindo com 300 convidados, um vestido caríssimo e um futuro perfeito pela frente. Mas no meio da cerimônia eu disse não, e aquilo mudou tudo. O público ouvia, atento, porque naquele dia uma mulher apareceu, uma faxineira, de avental sujo, mãos calejadas, lágrimas nos olhos. E ela me contou algo que eu nunca imaginei. Ela era minha mãe biológica, e durante 26 anos eu não sabia. Silêncio no auditório. Descobrir que fui adotada foi chocante, doloroso, confuso, mas também foi libertador, porque finalmente entendi por que sempre me senti fora de lugar, porque nunca me senti suficiente, porque eu estava vivendo a vida que esperavam de mim, não a minha. Helena fez uma pausa, olhou para a plateia. E desde então eu aprendi muita coisa. Aprendi que família não é só quem te gerou, é quem te acolhe, quem te ama de verdade. Aprendi que perdoar não significa esquecer, mas significa liberar o peso que te impede de seguir. E aprendi que minha história não me define. O que me define é o que eu faço com ela. Aplausos começaram, tímidos no início, depois mais fortes. Hoje eu tenho 2 mães. Célia, que me deu a vida, e Sílvia, que me criou. Ambas erraram, ambas acertaram, e ambas me amam. Eu também tenho um pai que aprendeu, tarde, mas aprendeu. E eu tenho a mim mesma. Finalmente. Mais aplausos. Se você está aqui hoje ouvindo isso e se sente perdido, saiba, você não está sozinho. A vida não é perfeita. As pessoas não são perfeitas, mas a gente pode escolher quem a gente quer ser. A gente pode escolher recomeçar. A gente pode escolher perdoar. E a gente pode escolher viver de verdade. Helena fez uma pausa. Sentiu os olhos encherem de lágrimas. 3 anos atrás, eu disse não num altar. E todo mundo achou que eu tinha enlouquecido. Mas hoje eu sei. Aquele foi o dia em que eu finalmente acordei. O dia em que eu me salvei. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Porque hoje eu sou livre. Hoje eu sou eu. O auditório explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram. Algumas choravam. Outras sorriam. Helena desceu do palco com o coração cheio. Lá no fundo do auditório, sentadas lado a lado, estavam Célia e Sílvia. As 2 aplaudiam, chorando. Otávio estava ao lado delas, discreto, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Um sorriso verdadeiro, não de aparências. De pai. Depois da palestra, Helena foi até eles. Célia a abraçou primeiro. Eu tenho tanto orgulho de você, Célia sussurrou. Eu também, Sílvia disse, segurando a mão da filha. Otávio se aproximou. Você foi incrível, filha, de verdade. Helena sorriu. Obrigada, pai. Posso te levar para jantar? Ele perguntou meio sem jeito. Todos nós, como família. Helena olhou para os 3. Célia, a mãe que a gerou. Sílvia, a mãe que a criou. Otávio, o pai que finalmente aprendeu a amar sem controlar. Sim, ela respondeu. Vamos. Eles saíram juntos. 4 pessoas que 3 anos atrás estavam destroçadas, mas que agora, cada um do seu jeito, tinham se reconstruído. Juntos. Naquela noite, jantaram num restaurante simples em Botafogo. Nada luxuoso. Comida caseira, cerveja gelada, conversa boa. Riram. Lembraram. Até brincaram sobre o dia do casamento cancelado. Eu achei que ia ter um treco quando você disse que não ia casar, Otávio confessou rindo. Eu achei que você ia ter um treco quando eu apareci de avental, Célia completou. Todos riram. E naquele momento Helena percebeu algo importante. A vida não tinha se tornado perfeita. Ainda havia dificuldades. Ainda havia dias ruins.
Mas agora havia verdade, havia amor real, havia escolha, e isso fazia toda a diferença. Quando voltou para casa naquela noite, Helena se sentou no sofá e olhou pela janela. A lua cheia iluminava o mar. O som das ondas era suave, constante, reconfortante. Ela pensou em tudo que tinha vivido, no casamento que quase aconteceu, na faxineira que apareceu de surpresa, na verdade que mudou tudo, e percebeu que no final das contas, aquele tinha sido o melhor dia da vida dela, porque foi o dia em que ela parou de viver para os outros e começou a viver para si mesma. Otávio Mendes Figueira tinha 60 anos quando finalmente entendeu o que era ser pai de verdade. Não era controlar, não era moldar, era amar, era respeitar, era estar presente. E ele estava tentando, todo dia. Nem sempre acertava, mas tentava. Ele reduziu a carga de trabalho, passou mais tempo com Sílvia, visitava Helena toda semana e até começou a chamar Célia de comadre, num gesto estranho, mas sincero, de aceitação. Célia continuou trabalhando no projeto social com Helena. Finalmente tinha encontrado um propósito. E mais do que isso, tinha encontrado sua filha. Todos os dias agradecia por ter tido coragem de aparecer naquele casamento, porque se não tivesse, Helena nunca saberia a verdade, e elas nunca teriam essa segunda chance. Sílvia aprendeu a dividir. Aprendeu que ser mãe não era ter exclusividade, era amar. E ela amava Helena. Sempre amou. Agora, amava sem medo de perdê-la. E Helena? Helena estava vivendo, trabalhando no que amava, ajudando mulheres a recomeçar, conhecendo gente nova, viajando quando podia, amando quando queria, sem pressão, sem cobranças, sem máscaras. Ela ainda não tinha se casado e não sabia se um dia casaria, mas não importava, porque tinha aprendido que felicidade não está em seguir um roteiro, está em escrever a própria história. E a história dela estava só começando. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo, comenta o que você achou, o que você sentiu e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque a vida real é cheia de reviravoltas e toda história merece ser contada. Um abraço forte e lembra, você também pode recomeçar, a qualquer momento. Basta ter coragem. Até a próxima!